Olá, eu sou o Macorati e nesta videoaula vamos continuar o nosso curso de C#, desta vez falando sobre os operadores da linguagem. Bom, dentre os operadores da linguagem nós podemos ter os operadores aritméticos, o de atribuição, relacionais, de incremento e decremento, que pode ser usados também como prefixo e sufixo, os lógicos e eu vou falar sobre o operador ternário e sobre a precedência de operadores. Bom, inicialmente os operadores aritméticos realizam as operações básicas de adição, subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão. Basicamente eles já foram vistos nas videoaulas anteriores. Se você estiver perguntando se eu quiser fazer uma operação matemática além dessas aqui, qual é o operador? Nesse caso a linguagem C# não tem operador. Ela vai usar o recurso das funções definidas no namespace math, que nem a exponenciação é post xy e a radiciação é sqrt(x), calcula a raiz quadrada de x, post xy, x elevado a y. Então, vamos abrir aqui o nosso Visual C# 2010, criar um novo projeto do tipo Console Application, chamar curso C# aula 6. Bom, eu não preciso desses namespaces, só do system, porque eu vou usar a classe console. Então, basicamente, operadores aritméticos são mais, menos, multiplicação, divisão e o módulo, o resto da divisão. Então, se eu definir uma variável a igual a 10, int b igual a 20, então a soma, int resultado a mais b vai ser a soma, se eu quiser exibir, eu vou dar console writeLine soma a mais b resultado. Para as demais operações eu vou copiar e colar, Subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão. Aqui seria se fica mais fácil, E para exibir o resultado, console read key. Salvar, Bom, aqui eu estou usando os operadores aritméticos. Eu estou primeiro calculando uma soma com o operador mais, depois ir armazenando o resultado na variável resultado. Aqui a subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão. O resto da divisão. Então vamos executar. Então olha aqui, a soma a mais b, 30, a menos b, menos 10, a vezes b, 200, a dividido por b, 0, e a módulo b, 10 dividido por 20, o resto dá 10.
Então, basicamente, os operadores aritméticos são esses. Se você quiser realizar a operação de exponenciação, vamos exibir aqui um valor. Vamos pôr aqui, ó, 10 elevado a 5. O resultado, eu tenho que usar a classe SystemMath, e aqui eu tenho diversas funções. Então vamos lá, poll. Olha lá, ó, retorna um número elevado a um outro número. Então, poll 10 elevado a 5. Vou colocar ele antes do head key. E se eu quiser a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 122. Eu vou usar também a classe math, só que eu vou usar a função sqrt, que retorna o quadrado, a raiz quadrada, né? Então, apenas para mostrar para você como eu calculo uma exponenciação e uma radiciação. Já não uso os operadores, né? Isso aqui é apenas uma curiosidade. Vamos lá, olha lá. Então, ó, eu tenho os resultados. 10 elevado a 5 dá 100 mil. E a raiz quadrada de 122 é 11, alguma coisa. Na verdade, eu queria a raiz quadrada de 121, né? Que vai dar, acho que um valor exato. É isso aí. A raiz quadrada de 121 é 11. Bom, então esses são os operadores matemáticos, né? E de lambuja aqui eu comentei sobre as funções para exponenciação e radiciação. Vamos então para os operadores de atribuição. Eu tenho aqui esses operadores atribuem valores a variáveis. No caso aqui, nós já usamos muito o operador de igual, atribui um valor a uma variável, né? Int número 1 igual a 6. O valor 6 está sendo atribuído à variável número 1. E assim, mais igual, eu tenho uma atribuição aditiva. Por exemplo, salário mais igual a 1000 vai ser a mesma coisa que salário igual a salário mais 1000. Salário menos igual a 1000 vai ser uma atribuição subtrativa. Então vai ser a mesma coisa que salário igual a salário menos 1000. Ele soma 1000 ao salário, diminui 1000 do salário, multiplica 1000 ao salário, divide 1000 ao salário e calcula o resto da divisão por 1000 do salário. Então, vamos incluir um novo projeto aqui, ó. Eu estou para não misturar com esse aqui, tá? Então eu vou na opção File, Add New Project. Eu posso ter numa solução diversos projetos. Então eu vou colocar aqui, chamar ele de exemplo 2. Então, para facilitar, eu não vou digitar tudo isso, senão eu vou perder muito tempo. Eu já tenho aqui pronto, né? Só faltou definir a variável salário. Int salário igual a 1000. Na verdade, essa variável aqui eu não preciso dela. Então aqui, console
GDK. Estou definindo a variável salário e atribuindo com o sinal o operador igual o valor 1000 à variável salário, e aqui eu estou usando a atribuição aditiva, subtrativa, multiplicativa, de divisão e do resto. Então aqui eu estou usando o operador, né? Ele vai me dar um resultado. Lembrando que aqui vamos tentar adivinhar o resultado. Quando eu faço salário mais igual a salário, ele soma 100 ao salário. Então aqui, como o salário é 1000, ele vai exibir 1100. Então, salário passou, o conteúdo da variável salário passou a ser 1100. Então ele vai pegar e vai subtrair 100 de salário. 1100 menos 100 vai dar 1000. Depois ele vai fazer 1000 vezes 100. Aqui eu vou colocar 1000 vezes 10, né, para não ficar um valor muito grande. E aqui ele vai dividir, vou dividir também por 10. Vou dividir por 100. Vou deixar como estava. Então vamos ver o resultado. Olha lá. Só que eu tenho que vir aqui antes, né? Exibir a janela Solution Explorer e definir aqui, ó, o meu exemplo 2 como o projeto que vai iniciar, Startup. Set as Startup Project, é o projeto que vai iniciar quando eu executar a aplicação. Então agora sim. Então temos lá, para salário igual a 1000, quando eu faço salário mais igual a 100, ele faz salário é igual a salário mais 100, que dá 1100. Depois, menos igual a 100, ele vai fazer 1100 menos 100, que dá 1000. Depois, salário asteriscos igual a 100, ele vai fazer 1000 vezes 100, que vai dar 100.000. Depois ele vai dividir o 100.000 por 100, que volta a 100.000. E depois ele vai calcular o resto da divisão de 1000 por 100, que vai dar 0. O resto é 0. Ok? Bom, temos que falar também dos operadores de incremento mais mais e decremento menos menos. O operador mais mais, ele incrementa a variável de uma unidade. Por exemplo, uma variável definida como i, no valor 1000, i mais mais seria a mesma coisa que i igual a i mais 1, que vai ser 1001. I menos menos igual a i menos 1, que é igual a 999. Então, eu vou fazer isso aqui. Nesse exemplo aqui. Então, ó, operadores de incremento e de decremento. Então, eu tenho que definir uma variável int i igual a 1000. Então, olha, eu vou fazer essas operações, vou dar uma pausa, depois eu vou executar essas operações aqui. Então, eu estou usando o operador i mais mais. Ele vai fazer i igual a i mais 1. Vai ser i igual a i mais 1, vai ser 1001. E depois ele vai fazer i menos menos, que é igual a i menos 1. 1001 menos 1 vai dar 1000. Então, eu estou exibindo o resultado aqui do operador de incremento e de decremento. Então, vamos executar. Então, o primeiro, ele está parado aqui, ó, console red key. A hora que eu der um enter, ele vai... Calculou. Exatamente como queríamos. I mais mais, o valor inicial era 1000. I mais mais, ele acrescentou 1. Depois, como o valor da variável passou a ser 1001, I menos menos, que é igual a i menos 1,
1001 menos 1 dá 1000. Certo? Esses operadores podem ser usados como prefixo e sufixo. Quando ele é usado como prefixo, ele vem antes da variável. E quando ele é usado como sufixo, a representação ele vem depois da variável. Mais B ou menos B, B mais, B menos menos. Então, nesses casos, pode haver uma certa confusão e devemos tomar muito cuidado. Como, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Usando o operador de incremento como prefixo. Eu tenho duas variáveis, int valor 1 e int valor 2 igual a 10. Aí eu faço assim, o valor 1 igual mais valor 2. O que vai acontecer? Qual vai ser o conteúdo de valor 1 e qual vai ser o conteúdo de valor 2? O operador de incremento, quando usado como prefixo, como no caso aqui, ele atua da seguinte maneira. Primeiro ele incrementa e depois ele atribui. Então, nesse caso, o valor da variável, valor 2, é 10. Ele primeiro vai incrementar. 10 mais 1, 11. Então, o valor da variável, valor 2, vai ser 11. E depois ele vai atribuir. Valor 1 vai ser igual a 11. Então, tanto o conteúdo de valor 1 como o valor 2 vão ser 11. Agora, se eu usar o mesmo exemplo, usar como sufixo, valor 1 igual valor 2 mais, ao invés de mais valor 2, aqui a atuação é diferente. Ele primeiro atribui e depois ele incrementa. O valor 2 é 10, ele atribui a valor 1 o valor 10 e depois ele incrementa 10 de 1. Então o valor 1 é 10 e o valor 2 é 11. Certo? Tem que tomar cuidado com isso. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu vou parar. Vou criar um novo projeto aqui, Add New Project. Vou chamar de exemplo 3, né? E eu já tenho ele aqui digitado para ganhar tempo, né? Pronto. Defini duas variáveis, int valor 1 e int valor 2 igual a 100. Aí fiz valor 1 usando o operador de incremento como prefixo, mais valor 2. Primeiro ele vai atribuir, opa, vamos checar se eu não errei aqui. Desculpa, primeiro ele vai incrementar, estava errado lá, tá? Primeiro ele vai incrementar, depois ele vai atribuir. É fácil guardar. Quando ele aparece na frente, o mais, primeiro ele faz a operação de incremento e depois ele atribui. Então, vou colocar 1000 aqui, né? Só para variar. Então, ó, se o nosso raciocínio estiver correto, eu vou exibir o valor das duas, o conteúdo das duas variáveis aqui depois dessa operação, né? Então, ó, valor 2 é igual a 1000. Ele vai incrementar 1001. Então o valor 2 vai ser 1001 e depois ele vai atribuir 1001 a valor 1. Então valor 1 vai ser 1001 e o valor 2 vai ser 1001, ok? Então vamos lá. Só que eu tenho que novamente vir aqui em exemplo 3, Setup Startup Project. Olha lá, como nós esperávamos, né? Valor 1, o conteúdo dessa variável é 1001. Por quê? Porque quando eu fiz mais valor 2 igual a valor 1, ele primeiro incrementou o valor da variável valor 2, que passou a ser de 1000 para 1001, e depois ele atribuiu ao valor 1. Vamos agora fazer o pós-fixo. Aqui é o contrário. Primeiro ele atribui, depois ele incrementa. Então,
vou fazer diferente para não ter confusão de variáveis aqui. Então vamos lá. Valor 3, valor 4. Então valor 3, valor 4. Valor 3 e valor 4. Então aqui é como sufixo e aqui eu estou usando ele como prefixo. Então olha aqui, ó, eu defini valor 3 e fiz uma atribuição usando o operador de incremento como sufixo. Ele vai primeiro atribuir 1000, vamos até mudar aqui para dar um valor diferente, 2000. Ele vai atribuir 2000 ao valor 3 e depois vai incrementar 2001. Então vai ser 2000, 2001. Aqui vai repetir os valores porque eu não alterei, eu estou trabalhando com outras variáveis, né? Para não haver confusão. Então vou executar. Ele parou no primeiro ready. Então aqui é prefixo e aqui é sufixo. Então, como eu disse, primeiro ele atribuiu o valor 2000 à variável valor 3 e depois ele incrementou e a variável valor 4 passou a ser igual a 2001. Ok? Então, você tem que tomar cuidado quando você for principalmente analisar um código, né? Porque a variável de incremento ela pode ser usada dessa forma, né? I mais mais, I menos menos, ou posso usar dessa forma, como prefixo e sufixo. É claro que eu poderia também ter usado dessa forma também, ó. Menos menos e menos menos. Vamos ver o resultado. Olha lá, 999, 999 e 2000 e 1999. Tá? Primeiro, ele, no caso, decrementou e depois ele atribuiu. Então ficou 1999 e ele atribuiu o valor 1, então ficou os dois valores iguais. E aqui, primeiro ele atribuiu 2000 e depois decrementou, 1999. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado ao analisar código com esse tipo de sintaxe. Bom, os operadores, os próximos operadores são os operadores relacionais. Então, eu tenho o igual, igual, que faz comparações, né? Não confundir com atribuição que é igual, maior, menor, menor igual, maior, igual e diferente de. Então, ó, aqui é igualdade, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e diferente de. Vamos então criar um outro projeto, add new project, exemplo 4, e vamos ver aqui esses operadores em ação. Como eu tenho já aqui preparado, né, para não ficar digitando, senão a nossa videoaula vai demorar muito. Bom, então aqui eu tenho um exemplo que vai usar os operadores relacionais. Defini duas variáveis I e J do tipo int e B1 e B2 do tipo bool, né, que é boolean. Atribuí o valor 10 a I e 11 a J. E aqui eu vou realizar as operações. Aqui eu estou usando a cláusula, o comando de avaliação if. Então ele vai avaliar essa condição e vai imprimir, no caso, se é verdadeiro ou falso. Então, I é menor que J,
10 é menor que 11? Verdadeiro. 10 é menor ou igual a 11? Verdadeiro. 10 é diferente de 11? Verdadeiro. I é igual a J? 10 é igual a 11? Né? E assim sucessivamente. Então, nessa primeira etapa, nós temos... Eu estou usando os operadores relacionais menor, menor, igual, diferente de, igual, maior, igual e igual. E depois eu tenho os operadores, que eu não vou falar disso na próxima videoaula, ou na sequência. Então, eu preciso só dos relacionais. Agora que vamos entender o que vai acontecer aqui. Ó. Eu tenho um if avaliando uma condição. I menor que J. I é 10, J é 11. I é menor que J é verdadeiro. Então ele vai executar isso aqui. Ó. I é menor que J. É menor ou igual a J? É, vai executar. É diferente de J? É, vai executar. I é igual a J? Não. Então ele não vai executar isso aqui. Ó. Por isso que eu coloquei não será executado. Né? Então, essa sintaxe que eu estou usando aqui, ó, apenas para recordar, isso eu poderia ser escrito da seguinte forma, né? Assim, ou assim, ou como está aqui, certo? Como I não é igual a J, né? Ele não vai executar. I não é maior ou igual a J, não vai executar. I não é maior que J, ele não vai executar. Então vamos executar o projeto. Olha lá. Isso aqui é verdade. 10 é menor que 11, ele executa. I é menor que J. Menor ou igual, executa. Diferente, 10 é diferente de 11. E como não é igual, nem maior ou igual, nem maior, ele não vai executar. Então aqui é a utilização dos operadores relacionais. Deixa eu ver se eu esqueci de algum. Não. Vamos avante. Agora temos os operadores lógicos. Aqui também podemos ter certa confusão. Então vamos primeiro entender. Os operadores lógicos são representados, vou falar dos três principais, são representados pelo símbolo de E comercial e comercial unidos, as duas barras unidas e a exclamação. Então, eles podem ser assim entendidos. O operador E comercial é o operador E, AND, as duas barras OR e o ponto de exclamação NOT. Eles são usados para avaliar duas ou mais expressões. Quando eles avaliam duas expressões, que, por exemplo, x é igual a 5, vamos supor que ou y é igual a 7, esse operador aqui, para que essa condição seja verdadeira, tanto essa como essa tem que ser true. Porque aqui eu tenho um E lógico, E. No caso do operador OU lógico, x igual a 5 ou y igual a 7, ou x tem que ser igual a 5 ou y tem que ser igual a 7. Se uma dessas duas condições for atendidas, essa avaliação vai ser true. E no caso do NOT, x é igual a 3, então o resultado vai ser true se isso aqui for falso, porque eu não quero que x for igual a 3. Então, por exemplo, se x for igual a 5, isso vai ser verdadeiro. Então a expressão tem que ser falsa. Certo? Agora, um outro detalhe desses operadores é que eles atuam da seguinte maneira. Se você tem uma condição, geralmente um comando if, por exemplo, eu tenho int x igual a 10. Se x igual a 10 e y for igual a 12, ó, o primeiro termo é true. Ambos têm que ser true.
para que essa condição seja verdadeira. Se o primeiro for falso, ele nem avalia a segunda, certo? Tá? Aqui tá errado isso aqui, tá? Então, por exemplo, se x for igual a 11, aqui vai ser falso. Ele nem vai fazer essa avaliação, porque ambos têm que ser verdadeiros. Então ele faz o que é chamado um curto-circuito, só avalia a primeira. Se ele verificar que não vai atender, ele nem avalia a segunda. Desculpa, aqui é o ou, né? Tá, então tá certo. Se o primeiro for true, ele nem avalia a segunda. Aqui é ou. Se o primeiro termo é true, ele nem avalia a segunda. Porque tanto esse como esse, sendo verdadeiro, vão tornar isso verdade. Então tá correto. Eu que me confundi aqui com o sinal. Aqui é ou. Tá? Você vê como é fácil confundir com operadores. E no operador e lógico, se o primeiro for falso, ele nem avalia o segundo. É aquele que eu estava falando aqui no início dessa condição aqui, que na verdade é com esse operador. Então, esses operadores, o ou e o e lógico, eles avaliam a primeira condição. Se elas forem suficientes para que a expressão não seja atendida, eles nem avaliam a segunda, ok? Vamos aqui a um exemplo. Vamos a New Project. Exemplo 5. Então aqui, eu já tenho outro exemplo aqui. E eu vou copiar aqui. Bom, deixa eu definir isso aqui como projeto que vai iniciar, né? E vamos esconder aqui, vamos entender aqui. Bom, eu declarei as variáveis n e d e atribuí 10 a n e 2 para d. Então, ó, d é diferente de 0. E o módulo, o resto da divisão de 10 por 2, tem resto igual a 0. Então, ó, eu estou analisando uma condição. Se d for diferente, lembre-se do operador relacional, diferente de 0, e o resto da divisão for igual a 0, então o fator, ele vai me dar o fator do número. Ok? Então vamos ver esse. Ó, isso aqui foi verdadeiro. Tanto d é diferente de 0 e o resto da divisão é 0. Então 2 é fator de 10. Ok? Então vamos à segunda. Aí eu atribuí 0 à variável. Então aqui agora d é igual a 0. Então olha. O que vai acontecer aqui? Eu tenho uma outra condição, só que eu tenho um else. Então, ó, um else. Eu estou usando o operador lógico e. Então, nesse caso, as duas condições têm que ser verdadeiras para que isso seja true. Para que esse if seja verdadeiro. Ou seja, para que essa linha de comando seja executada, aqui tem que ser verdadeiro. E para isso ser verdadeiro, tanto a condição de d ser diferente de 0 e o resto da divisão de n por d tem que ser igual a 0. Nesse caso, olha, como eu atribuí 0 a d, d não é diferente de 0. Então isso aqui já torna isso aqui falso. Ele nem vai avaliar essa segunda expressão. Por quê? Porque se ele avaliasse, ele ia fazer uma divisão por 0. Então ele ia dar um erro, porque não existe divisão por 0. Mas como ele nem avalia, ele nem vai entrar nessa... O compilador nem vai considerar esse cálculo. O resto de divisão de n por d, porque d é 0. Então ele avaliou, é falso, ele vai escrever, não avaliou o segundo termo. Então vamos lá. Estou executando, aqui é o primeiro console, olha lá, não avaliou o segundo termo. Certo? Então,
Vamos comparar com outros dois operadores que também existem, que é o operador lógico AND, só que é um E comercial, e o E lógico com um E comercial apenas e com uma barra apenas. A diferença entre esses operadores e esses é, como eu já disse, o operador lógico EE, né, dois E's comerciais, ele verifica se a primeira expressão não atender, ele nem avalia a segunda. No caso do operador lógico AND, um E comercial só, ele vai avaliar sempre as duas. Ok? E no caso também do operador lógico ou com uma barra, ele sempre vai efetuar a operação avaliando as duas expressões. É isso que eu estou querendo mostrar aqui, ó. Eu estou usando agora, vamos usar o operador E. Nesse caso, ele vai avaliar primeiro essa, que vai ser false, e ele vai avaliar essa. Só que quando ele entrar para avaliar essa, né, vai ocorrer um erro. E como eu não tratei esse erro, ele vai dar uma mensagem de erro aqui para mim. Tá? Então vamos lá. Operador EE, ele não avaliou o segundo, e agora, ó, ele vai, ó, divide by zero exception. Isso significa que ele avaliou aqui a primeira, viu que era falso e partiu para a segunda. Só que a segunda é uma divisão por zero, então, né? Então, é muito importante, quando você for usar o operador lógico, distinguir entre EE e E. E também as duas barras e uma barra simples. Por quê? O operador lógico EE e as duas barras, eles atuam sempre avaliando, fazendo uma avaliação de curto-circuito. Se a primeira termo for true, não valia o segundo. E no caso do OR, no caso do E, se o primeiro termo for falso, ele não avalia o segundo. Isso já não ocorre com o operador E simples e OU simples. Ele sempre vai avaliar as duas condições. Foi o que eu mostrei aqui para você, né? Como ele tentou avaliar essa. Então, dependendo da lógica da sua coisa, se você errar um operador, você vai ter um erro que não foi tratado e vai ficar muito difícil você saber o que aconteceu. Tem que tomar muito cuidado com esses operadores. Então vamos agora. O operador ternário. O operador ternário, a sintaxe dele é uma interrogação, né? Ele tem uma condição que é avaliada e eu tenho o operador. E ele vai avaliar a condição. Se ela for verdadeira, ele vai executar a expressão 1. Se não, ele vai executar a expressão 2. Esse operador, condição, interrogação, expressão, dois pontos, expressão 2, ele é equivalente a if condição, valor expressão 1. Se não, valor expressão 2. Certo? Então, ó, ele avalia uma condição. Então, se for verdadeiro, o valor que ele vai usar vai ser esse. Se for falso, vai ser esse. Então, vamos ver um exemplo. Add New Project, exemplo 6. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Olha, aqui eu estou usando o operador ternário. Tá? A sintaxe é: tem uma condição, uso o operador. Se a condição for verdadeira, o valor é a expressão 1. Depois eu tenho dois pontos. Se for falso, a expressão 2. É o que eu tenho aqui. Ó. Então, ó, eu defini aqui uma variável
string do tipo sexo e eu vou pedir para o usuário informar M ou F. Então o que ele vai fazer? Se o sexo for igual a M, eu tenho o operador ternário. Ó. Ele vai escrever masculino. Se for F, se não for M, né? Se não for qualquer coisa diferente de M, ele vai escrever feminino. Então vamos lá. Só que eu tenho que vir aqui, né? Definir como objeto. Informe M ou F. Então, se eu teclar M, o operador ternário vai avaliar o sexo igual a M é verdadeiro. Então, ele vai escrever masculino. Ok? Então, e se ele for false? Se ele for diferente de M, vou colocar aqui F, vai. Então tá mandando informar M ou F. Então, ó, sexo é igual a M? Não, vai ser false. Então, se for false, ele vai atribuir, vai escrever, vai usar o valor da expressão 2, feminino. Ok? O operador ternário, ele pode ser muito útil, né? E como dependendo da expressão, ele pode economizar na digitação de código. Como eu disse, condição, interrogação, valor se verdadeiro, valor falso é a mesma coisa aqui, ó. Eu usar um if. If condição, valor expressão 1, else valor expressão 2. Ok? Então, a precedência dos operadores. O que é precedência dos operadores? A precedência dos operadores significa que o compilador vai avaliar e vai dizer, e nós estamos dizendo para ele em qual o operador que ele vai avaliar primeiro. Então, dependendo do tipo de operador, vamos pegar os operadores aritméticos. Por exemplo, vamos pegar uma expressão, int igual a m menos 2 vezes 3. Qual é o valor de m? Eu poderia pensar, ó, 10 menos 2 igual a 8 vezes 3, 24. Ou 2 vezes 3, 6, menos 10, 4. Qual que é o valor correto? 24 ou 4? Ora, no caso do C#, a precedência dos operadores indica que a segunda está correta. Por quê? Porque o operador de multiplicação tem precedência sobre o operador de subtração. Se eu quiser alterar isso, eu tenho que usar um outro operador que tem maior precedência, que é o parênteses. Por exemplo, se eu quisesse avaliar 10 menos 2 primeiro, eu falaria int 10 menos 2 vezes 3. Eu vou, para encerrar, exemplo 7. Dez menos 2 vezes 3. Console write line. Vou colocar essa operação entre aspas, né? Console read. Então aqui, olha, o resultado vai ser 2 vezes 3, 6 menos 10, ele tem que imprimir 4. O valor de A tem que ser 4. Só que eu tenho que vir aqui no Solution Explorer, setar esse como o projeto que vai ser executado. Olha lá, ó. O valor é 4. Vou colocar aqui igual, né?
é igual a 4. Porque no caso dos operadores aritméticos, né, ele vai avaliar o operador de multiplicação tem precedência sobre o de subtração. Se eu quiser alterar isso, tá, vou chamar aqui int b. Se eu fizer isso aqui, ó, aí sim ele vai avaliar primeiro ele vai calcular a operação que está entre parênteses, porque o parênteses tem uma precedência maior do que qualquer dos operadores. Ó, o primeiro deu 4 e o outro deu 24, porque 10 menos 2, 8, vezes 3, 24. Ok? Então, eu poderia, no caso dos operadores aritméticos, a precedência, né, que é avaliada da esquerda para a direita. Primeiro, multiplicação, divisão, o resto da divisão, o mais e o menos. E é claro que, se eu quiser, é a mesma coisa que é usado em álgebra, né? Se eu quiser alterar isso aí, eu uso o parênteses. Para encerrar, eu coloquei uma tabela aqui com as precedências dos operadores. Note que eu tenho aqui parênteses, né? Tem precedência maior. Depois eu tenho aqui o colchetes. E assim ele vai numa tabela do maior para o menor. Ok? Então tem que lembrar disso quando for fazer operação. Isso está muito relacionado com, principalmente nas operações aritméticas e lógicas, com álgebra. Então é isso que eu queria mostrar nessa videoaula, que é uma revisão geral dos operadores, né? Porque na próxima videoaula nós vamos falar de arrays, né? E a partir dessa videoaula nós vamos estar usando todo esse conhecimento e é bom que você tenha uma visão geral sobre isso. Então até a próxima videoaula.